uma delas assim, não se perdeu, tomou um rumo assim, sem você esperar, você pensou algo para uma das três que no meio da história, a história foi deu um desenrolar diferente assim que você... Teve sim, uma delas sim. Porque Hemingway falava isso, né? Você cria um personagem, mas em determinada parte da história ele começa a ter vida própria. E aí você vai tentando trazer ele de volta para a história, mas ele quer seguir outro caminho. Então teve uma personagem sim que fez isso. Muito bom, né, da gente perceber isso. Muito bom. Porque às vezes você cria, você fala, não, essa personagem vai ser assim, assim, assim. Eu tenho uma formação também em comportamento humano e tal, e daí você vai classificando. Aí chega um determinado momento, a pessoa não é mais aquela, né? Exatamente. E isso dá um ânimo na escrita pra gente, né? Porque muito. quando a gente dá vida a um personagem e quando ele ganha vida própria, toma seu rumo, você vê que você não controla, né? São duas amigas de infância que elas não perderam contato, continua essa amizade fortalecida e uma participa ativamente da vida da outra. Uma delas recebe por herança uma casa caindo aos pedaços, uma casa histórica que está caindo aos pedaços, que era do pai dela. Ela tinha uma relação muito conflituosa com esse pai e ele, ao falecer, a casa é dela, é claro, ela era filha única. E a mãe dela abandonou quando ela tinha 8 anos. A mãe saiu dessa relação pesada, difícil, foi embora e deixou ela para ser criada pelo pai. Ela conviveu com o pai durante toda a adolescência, mas em determinado momento ele expulsa ela de casa. Ela vai morar, essa amiga é suporte para ela se restabelecer e continuar cultivando as coisas que ela queria. As duas se formam em direito. A Natália, em determinado momento da vida profissional dela, sofre um assédio moral. E aí ela cai numa depressão profunda. Essa amiga vem ajudá-la. Isso é um preâmbulo da história. A história começa com a Lili herdando essa casa do pai e tentando devolver um pouco de tudo que a amiga tinha feito para ela e propõe a ela abrir uma livraria. Só que o sonho da Natália de abrir uma livraria é quando ela era criança, quando elas eram crianças, que elas tinham essa vontade. E naquele momento da história do país, a história se passa em 2023, as livrarias estavam fechando. Estava sendo, vamos dizer assim, estava indo por água abaixo uma cultura que sempre fez parte da literatura, né? Seja as bibliotecas, as livrarias, e aquilo estava... E também vinha o digital junto. Então a Natália recusa abrir, porque ela está num estágio difícil de depressão, ela está desempregada, ela não consegue voltar a atuar em direito por conta desse episódio da vida dela, mas a Lili vai convencendo ela, e a Lili é uma pessoa mais de momento, sabe? De explosão, eu quero fazer isso agora, então eu vou fazer, então eu vou seguir e tal, você vai comigo porque eu quero te puxar, você vai junto. E a Natália é uma pessoa mais pé no chão, acho que muito mais razão do que a outra, que é sentimento e emoção, mas as duas abrem uma livraria. E elas querem fazer um modelo de livraria um pouco diferente das tradicionais. Então elas pensam no modelo diferenciado. E um modelo diferenciado traria para esse espaço outros atrativos para chamar a população, porque é uma livraria de rua. A casa é de rua e elas resolvem chamar uma doceira que elas conhecem, que cozinha muito bem, e elas entendem que essa mulher pode trazer um diferencial para a livraria montando dentro um café. E a Lili também é musicista, então ela sempre gostou de tocar piano, sempre se dedicou à música, é uma outra habilidade que ela tem. Então elas trazem a música, a literatura, que vem da raiz da Natália, porque ela que é mais ligada à literatura nessa história, a Lili a música, e a Mari vem compor esse trio para trazer um pouco da gastronomia, mas ela não é uma chefe gastronômica, ela é só uma doceira que vai de loja em loja, de escritório em escritório, vender os bolos que ela faz dentro de casa. Ela é uma mulher que foi abandonada pelo marido, ela criou a filha praticamente sozinha, o marido foi embora, abandonou ela, se interessou por outra mulher, e ela sempre teve uma autoestima muito baixa, então ela nunca se sentiu capaz de fazer algo além de vender os bolos dela para sustentar a própria casa. Então essas duas jovens chamam essa mulher, ela é um pouco mais velha, a Natália, a Mari tem em torno de 47 anos, e elas chamam para a Mari vir ajudar nesse projeto da livraria. As três se unem e aí nesse espaço vão agregando outros personagens que vão compondo com elas nesse espaço, e elas vão se ajudando, uma se espelhando na outra para conquistar os próprios sonhos. E daí os sonhos vão emergindo, né, nesse momento aí
reconstrução da vida. E a criação dessas personagens, Helene, e do teu processo de escrita? Tem uma maneira específica que você usou para escrever? Porque a gente viaja aqui por vários lugares, você também viajou, teve um trabalho de pesquisa, acredito eu, grande, né? Então fala um pouquinho pra gente aí. Tá? Teve sim, o processo da criação das personagens, acho que eu já falei um pouco, mas o processo de estar introduzindo esses temas dentro da história, vamos pegar aí a gastronomia, a literatura, a música, então isso exigiu pesquisa mesmo, para inserir frases, citações, autores, e isso vai permeando a história.